matutino. E eu, professora Irinei Vasconcelos, do turno vespertino. Então, turma, anteriormente estudamos sobre o desenho e a forma. E hoje vamos começar o nosso segundo módulo, com uma importante linguagem artística, a pintura. E a pintura é uma das linguagens mais utilizadas em trabalhos artísticos. Tudo é possível no mundo da pintura. Vamos lá conferir? Vamos lá, turma? Oi, turma! Chegamos ao nosso segundo módulo, com pintura, que é uma importante linguagem artística. Vocês sabem o que é pintura? A pintura é um pigmento líquido sobre uma superfície, como um papel, uma tela ou uma parede. Mas será que é só isso? Não! O conceito de pintura foi se ampliando a variedade de experimento. Com o advento das tecnologias digitais, abriram novos nortes, novas formas de expressar através da pintura. Agora, com diferentes suportes, a arte está sendo mais popularizada. E pigmentos? Vocês sabem o que é pigmento? Pigmentos é uma substância que dá a cor à tinta, constituída por pequenas partículas de origem animal e vegetal. E também ela pode ser produzida artificialmente com síntese química. Agora, vamos assistir um vídeo e vocês vão ver 3 técnicas da pintura. Vamos lá?
E aí, turma, gostaram do vídeo? Bacana, né? As três técnicas de tinta guache. Então, vamos lá ver a nossa tinta e instrumento. Uma das linguagens mais utilizadas em trabalho artístico é a pintura. Para cada técnica de pintura, são utilizados diferentes tipos de tinta, pincéis e outros instrumentos. Tintas são substâncias que contêm pigmentos e aderem a superfície diversa. Cada tipo de tinta tem uma composição. Algumas são pastosas e outras líquidas. Cada tinta necessita de um solvente, isto é, um líquido especial capaz de dissolvê-la. Algumas tintas, como as relacionadas a seguir, são recomendadas para estudantes. Elas são preparadas à base de água e, por isso, são fáceis de aplicar e diluir. Também facilitam a limpeza dos instrumentos utilizados, já que podem ser lavados em água corrente. São elas: aquarela, guache e nanquim. Aquarela é uma tinta transparente. Deve ser diluída em água e sobreposta em camadas conforme a maneira de usá-la. Podem ser produzidas manchas e aguadas, que são grandes superfícies cobertas com tinta bem diluída. O ideal é usá-la sobre o papel absorvente, com pincéis de pelo bem macios. A tinta guache, vocês conhecem mais, que trabalhamos em sala de aula. É uma tinta mais pastosa que a aquarela. Pode ser usada em várias diluições com água, por ser opaca. É excelente para pintar superfície uniforme, de uma única cor, sem manchas sobre o papel. O nanquim é uma invenção chinesa. É uma tinta muito boa para escrever e desenhar. Pode ser usada como as antigas penas do tinteiro e com pincéis de ponta fina. O nanquim é usado muito pelos engenheiros. Na época, né, eles faziam as plantas das casas com tinta nanquim no papel vegetal. Mas hoje, como nós falamos lá no começo, com a tecnologia, isso já faz no computador. Agora, vamos ver algumas obras. O Copista de Sigmar Polke, 1982, dispersão e verniz sobre tela, 260 centímetros vezes 200 centímetros, nesta coleção, Londres, Reino Unido. O artista alemão Sigmar Polke nasceu em 1941 e é considerado pelos críticos um alquimista moderno, porque inventa técnica em suas pinturas. Polke faz desenhos refinados sobre tecidos estampados de decoração e utiliza processos químicos na pintura. Muitas vezes, ao iniciar um trabalho, ele não sabe o que pode acontecer nas reações entre as substâncias que utiliza. Paisagem Paulista número 2. Paulo Baravelli, 1999. Tinta acrílica Craio, óleo e resina sobre madeira compensada, 64 centímetros vezes 200 centímetros, coleção particular. Nesta paisagem, Luiz Paulo Baravelli, nascido em São Paulo em 1942, empregou tinta acrílica, craio, óleo e resina sobre madeira compensada, trabalhando com técnica mista. Baravelli conseguiu cores uniformes, como o vermelho do prédio em primeiro plano à esquerda, e criou áreas de mancha, como o prédio amarelo. Painel com garrafas de Iberê Camargo, 1957. Óleo sobre tela, 93 centímetros vezes 150 centímetros, Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro. Estas garrafas foram pintadas por Iberê Camargo em 1914 e 1994. A artista, que nasceu no Rio Grande do Sul, ele usou tinta a óleo pastosa e espátula para fazer esta pintura. Observe como, ao aplicar a tinta, ele deixou relevo sobre a tela. Teletransporte de Alex Servagni, 1996. Tinta acrílica, aquarela, lápis de cor, folha de ouro e prata sobre papel caligrafado do século XVIII.
30 centímetros vezes 45 centímetros, coleção particular de São Paulo. Agora, turma, na página 8 tem duas perguntas para vocês responderem. A primeira, faça uma lista relacionando o tipo de material e o suporte que os artistas citados na página 7 e 8 usarem em seus trabalhos. 2. Das imagens que retratam as obras desses artistas, há alguma de que você mais gosta? Qual? Justifique sua resposta. Já vamos corrigir esse exercício. Continuando. Os suportes da pintura. Davi e Golias, afresco de São Clemente de Taú, em Lérida, Espanha, no século XII, Museu de Arte de Catalunha, Barcelona, Espanha. Os suportes da pintura geralmente recebem o nome de suporte à superfície sobre o qual pode ser feito um desenho, uma pintura ou uma colagem. Os povos antigos, como os gregos, faziam pintura sobre paredes, empregando a técnica do afresco. Os primeiros afrescos encontrados são da civilização minoica, cerca de 1600 anos antes de Cristo, no final da Idade Média. Alguns artistas começaram a utilizar como suporte painéis de madeira sobre o qual pintavam as imagens religiosas. Essas pinturas, chamadas de retábulos, são encontradas nos altares das catedrais, construídas no século XIV. Durante o Renascimento, no século XV. A tinta a óleo foi aperfeiçoada pelo artista, que passaram a empregar o quadro composto de um pedaço de linho esticado sobre uma armação de madeira. No início do século XX, com o modernismo, muitos artistas resolveram experimentar novos suportes para suas pinturas, servindo-se de materiais industrializados. Começaram a pintar sob pranchas de acrílico e plástico, chapas de metal, recorte de madeira compensada, tecido e até mesmo os objetos. Outro tipo de suporte direcionalmente utilizado por artista é o papel. Algumas técnicas é o papel. Só pode ser executada sobre o papel. É o caso da aquarela da maioria das gravuras. Os trabalhos feitos sobre o papel são menos valorizados no mercado de arte em razão de sua fragilidade e de grande dificuldade para restaurá-los. Mas isso não impede que os artistas se interessem por trabalhar nesse suporte. Agora, nós vamos para a correção da nossa atividade. Primeiro, faça uma lista relacionando o tipo de material e o suporte que os artistas citados nas páginas 7 e 8 usarem em seus trabalhos. Vamos lá na resposta. Iberê Camargo, óleo sobre tela. Baravelli, tinta acrílica, craio, óleo e resina sobre madeira compensada. Sigmar Polk, dispersão em verniz sobre tela. Alexis Servani, tinta acrílica e folhas de ouro e prata sobre o papel antigo. Agora 2 é com vocês. Quando concluir a sua atividade, podem enviar para a minha professora Irinei, como também para a professora Ieda, do turno matutino. E até a próxima aula.